Amado Deus e eterno Pai, eu oro, meu Pai, por essa pessoa que está agora do outro lado. Quem sabe, meu Deus, perdeu a fé, perdeu a esperança, não crê mais em nada, não crê mais em ninguém. Eu oro para essa pessoa agora, meu Pai, que se encontra no fundo do poço. Eu acho que não tem mais saída. Eu acho que acabou, que não tem jeito. Eu oro por essa pessoa agora que se encontra, meu Pai, com depressão. Meu Deus, angustiada. Essa pessoa agora, Jesus, que perdeu até a vontade de viver. Quem sabe nesse momento, meu Pai, está pensando até em se suicidar, tirar a própria vida. Mas que em nome de Jesus o Senhor possa estar visitando agora, meu Deus. Aonde ela estiver. Meu Deus, que o Senhor venha estar, meu Deus, dando paz. Que o Senhor possa estar jogando por terra nessa madrugada, Pai, toda a depressão. Que o Senhor possa estar, Jesus, alegrando, meu Deus, o coração dela. Sabe, Deus tem uma ótima vida para você, Ele quer que você a viva ao máximo. E às vezes não sabemos como fazer isso, sabe? E o título da nossa mensagem hoje é Por que a minha vitória está demorando tanto tempo? Sabe, o que você precisa como vitória pode ser diferente do que outra pessoa precisa, mas acho que todos precisamos de uma vitória em alguma área. Vou falar com você sobre quando eu estava acreditando em Deus e esperando meu ministério crescer. Minha situação pode não ser a mesma que a sua, mas quase todos estamos esperando por alguma coisa. É interessante porque às vezes é algo que nós sabemos que Deus poderia facilmente fazer e ainda assim não entendemos por que Ele não está fazendo isso. E então eu quero perguntar se algum de vocês já fez essa pergunta: Deus, por que minha vitória está demorando tanto assim? Por que está demorando tanto para você responder às minhas orações? Eu quero te ensinar dentro do capítulo 8 de Deuteronômio, e este é um dos meus capítulos favoritos na Bíblia. Isso porque Deus usou isso em um momento da minha vida, quando eu realmente precisava ter algum entendimento. Sabe, a confusão é muito desagradável. É como se você já estivesse em uma situação ruim, então quanto mais tenta entender, mais confuso fica. Mas se pudermos ter algum entendimento de Deus, se soubermos por que estamos esperando ou por que algo está demorando tanto, é muito mais fácil lidar com isso. E assim eu espero que o capítulo 8 de Deuteronômio te ajude tanto quanto me ajudou. No verso 1 diz: tenham cuidado em seguir todos os mandamentos que eu estou lhes dando hoje, para que vocês possam viver e multiplicar e possam entrar e possuir a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ok, a primeira coisa que eu quero dizer é que sempre que Deus te diz para fazer alguma coisa, e por favor ouça antes de seguirmos em frente, Ele está dizendo: tenha cuidado de fazer tudo o que eu disse para fazer, para que você possa viver, entrar e possuir as coisas que eu te prometi. Bem, qualquer coisa que Deus nos diga para fazer é sempre algo para o nosso benefício. Eu acho que a obediência a Deus seria mais fácil se realmente acreditássemos e entendêssemos que Deus não está nos dizendo para fazer as coisas só porque quer nos ver fazer algo que é difícil ou desistir de algo que é difícil de abrir mão, mas tudo que cada uma das coisas que Deus nos diz para fazermos ou não fazermos, em sua palavra, isto é algo que vai nos beneficiar. Eu quero que você note também que Ele quer que você tenha uma vida boa. Nós chamamos nosso programa de TV de Desfrutando a Vida Diária porque é exatamente isso que Deus quer que você faça. Ele quer que você desfrute sua vida, que as suas necessidades sejam atendidas. Existe mais de 7.000 promessas na palavra de Deus e podemos chamá-las, todas as promessas aqui, de nossa terra prometida. Ele está falando com os israelitas aqui, que foram trazidos para fora do Egito. Eles eram escravos lá no Egito e talvez você tenha sido um escravo do pecado e recentemente nasceu de novo e agora você saiu de algo e você está se movendo em direção à promessa, mas está levando muito tempo para chegar lá. Bem, eles tinham saído das amarras da escravidão no Egito e Moisés estava levando eles para terra prometida, mas eles tiveram que passar por um lugar chamado deserto. Podemos chamar isso
de período de espera. E eu sempre digo, o começo de algo é empolgante, o fim é sempre empolgante, mas, cara, o meio, às vezes o meio é um pouco difícil. E ele disse, eu vou levar vocês à Terra Prometida, mas eles levaram 40 anos para fazer uma viagem de 11 dias apenas. Quero que entenda isso, 40 anos para fazer uma viagem de 11 dias. E sabe, nós podemos rir disso, mas por quantos anos você tem lidado com o mesmo assunto mais e mais e mais uma vez? E continuamos achando que estamos esperando por Deus, mas talvez seja Deus que esteja te esperando. Talvez haja algumas coisas que Deus te diz para fazer ou não fazer, e você não está obedecendo a Ele. E você vai ver aqui que é isso que estava acontecendo com os israelitas. Ele disse, eu quero que vocês vivam, eu quero que vocês se multipliquem. Deus quer que suas necessidades sejam supridas, que você tenha tudo o que precise, que seja o suficiente para ser uma bênção para os outros, para que vocês possam entrar e possuir a terra que o Senhor, seu Deus, prometeu dar a vocês. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou até o fim no deserto nestes 40 anos para humilhá-los e testá-los, para saber se vocês guardariam ou não seus mandamentos. Agora, isso também é muito importante. Sabe, é fácil fazer o que Deus te pede para fazer quando tudo está acontecendo do seu jeito. Quando tudo está indo bem e quando nos sentimos bem e temos dinheiro e nossas orações são respondidas rápido e ninguém está nos criticando ou nos julgando, nossos filhos não estão dando problemas. Dessa forma não é tão difícil obedecer a Deus e passar tempo com Ele e amá-lo, mas quando as coisas ficam difíceis, é aí quando somos testados. Ele disse, eu te guiei da maneira que te guiei e, a propósito, isso não está neste capítulo, mas no outro capítulo diz que ele os levou para o caminho mais difícil, embora houvesse um caminho mais fácil, sabe? Então havia uma rota muito mais curta e mais fácil do Egito para a Terra Prometida, mas Deus os levou pelo caminho mais difícil e diz que ele fez isso porque eles não estavam prontos para a guerra. Eu quero explicar isso para você. Sabe, às vezes achamos que apenas ir e receber as promessas de Deus é muito fácil, vamos nos sentar sem fazer nada, Deus vai fazer tudo acontecer na nossa vida. Bem, a palavra possuir, ele disse ao povo para entrar e possuir a terra. Estamos falando de você possuir as promessas de Deus. E veja, essa palavra possuir na língua original é definida como, primeiro, ir e desapropriar os ocupantes atuais. Então, se você conhece a Bíblia ou se não conhece, eu vou explicar isso detalhadamente. Em cada um daqueles países em que eles entravam, que Deus estava dando para assumir e ocupar, já havia pessoas vivendo lá, e eram pessoas, mas eram, sabe, adoradores de ídolos. Eles tiveram que primeiro ir e fazer a guerra com eles e tirá-los da terra antes que pudessem ocupá-la. E às vezes também não estamos prontos para a guerra, nós só queremos que tudo seja fácil e não queremos ter problemas com coisa alguma. Então pensamos, cara, sabe, Deus diz que eu vou prosperar e Deus diz que eu vou ter sucesso e assim, só porque acredito, vai acontecer. Mas isso não é verdade, há coisas que Deus nos mostrará para fazer, que devem ser feitas para que tenhamos o que Deus quer que nós tenhamos, sabe? Agora, a nossa salvação é pela graça e somente pela graça. Não há nada que possamos fazer para ajudar Deus a nos salvar, é tudo obra dele. Mas as promessas de Deus são um pouco diferentes, as recompensas de Deus são um pouco diferentes. Elas ainda estão vindo de Deus, elas ainda são apenas pela graça de Deus. Nós não as merecemos, mas como parceiros de Deus e temos que cooperar com Ele, quero fazer uma pergunta. Há alguma coisa agora em sua vida sobre a qual Deus tem lidado com você para fazer ou não fazer? E, se você fosse sincero comigo, você diria, eu não estou obedecendo o que Ele me disse. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas teria que dizer, sim, eu consigo pensar em uma ou mais coisas. E Ele disse, eu te trouxe até aqui para te humilhar. Agora, uma pessoa humilde sempre se apoia em Deus. Uma pessoa orgulhosa se apoia em si mesma.
Uma pessoa orgulhosa tenta fazer tudo acontecer por sua própria conta. Mas uma pessoa humilde sabe que só Deus pode fazer o que precisa ser feito em sua vida. Então é importante que entendamos que se quisermos andar em concordância com Deus, se quisermos ter a vitória mais rápido, nós temos que aprender sobre humildade. Isso é algo maravilhoso para se estudar, para te humilhar, para te testar. Sim, Deus vai nos testar. Tem vários lugares na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, onde se fala sobre como Deus nos testa para ver se nós guardaremos os seus mandamentos ou não. Eu te guiei nestes 40 anos para humilhá-los e testá-los, a fim de saber o que estava em seus corações, se vocês guardariam ou não os meus mandamentos. Ele te humilhou fazendo com que tivessem fome e depois os alimentando com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para ensiná-los que nem só de pão vive o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Ok, isto é importante. Deus os alimentou de forma sobrenatural. Ele os alimentou com algo que ninguém tinha visto antes. Ele fazia chover do céu todas as manhãs, algo que chamavam de maná, que significava o que é isso? E era uma substância que acabou sendo uma espécie de pão para eles. Eles só podiam pegar o suficiente para um dia. Se pegassem mais do que isso, apodrecia e cheirava mal. Deus quer que confiemos nele um dia de cada vez. Ele nunca vai te dar um projeto da vida toda, te mostrando tudo que vai acontecer. Ele quer que você confie nele um dia de cada vez. Bem, a minha história sobre essas escrituras é que eu estava realmente crendo em Deus para o crescimento do meu ministério. Nós tínhamos um ministério muito pequeno e estávamos no rádio em alguns lugares, e isso foi provavelmente há uns 40 anos atrás, e eu queria tanto ministrar a palavra, sabe? Quando Deus te chama para fazer algo, você fica tão cheio que se apaixona por aquilo, e isso era exatamente o que eu queria. E um dia eu estava indo aos Correios, onde ficava a nossa caixa postal, para pegar as correspondências, e então eu já sabia que se não tivesse muita correspondência ou nenhuma correspondência, porque às vezes não tinha nenhuma, que eu ficaria para baixo, ficaria triste e eu ficaria muito mal, desapontada, desencorajada, deprimida e de mau humor o dia inteiro. Se a caixa de correio estivesse cheia de coisas boas, então eu ficaria feliz. Veja, minha fé não estava ligada em Deus, estava ligada na caixa postal. A minha alegria não estava ligada em Deus, estava ligada na minha caixa de correio. Deixe-me perguntar, no que sua fé está ligada? Talvez você queira uma promoção no trabalho e, se não conseguir, você ainda pode ser feliz e amar a Deus mesmo assim? Talvez você seja uma pessoa solteira, está querendo se casar, mas isso não está acontecendo, não acontece, não acontece. Bem, você consegue amar a Deus independente de tudo isso e ser paciente e esperar por Ele? Ele disse, eu te guiei estes 40 anos no deserto para humilhá-los e testá-los para ver se guardariam ou não os meus mandamentos. E eu amo esta parte onde ele disse, eu te alimentei com maná. Então, ele diz, eu estou fazendo isso para te ensinar que nem só de pão vive o homem. Eu ainda me lembro de onde eu estava sentada no meu carro quando eu estava a caminho da agência do correio naquele dia. Eu disse, Deus, por que está demorando tanto? Você já disse isso ao Senhor? Por que está demorando tanto? Eu disse, você poderia fazer o que eu estou te pedindo sem nenhum esforço, então por que está me fazendo esperar tanto tempo assim? E o Senhor falou ao meu coração, ele disse, Joyce, eu estou te ensinando que nem só de pão vive o homem. Bem, eu não sabia o que ele estava falando, eu não entendia nada. Então, alguns dias depois, Deus me levou a estas escrituras aqui. E cara, eu tive uma revelação. Deus, Ele não quer que nós sejamos guiados por todas estas coisas que Ele faz por nós. Mas Ele quer que confiemos nele como nosso pão vivo. Noutras palavras, a nossa alegria não precisa estar ligada às coisas. E aquelas correspondências eram coisas porque eu precisava saber se as pessoas estavam me ouvindo, se elas gostavam de mim. Sabe, nós precisávamos das finanças para nos apoiar e eu não queria ter que
confiar em Deus dia após dia pelo dinheiro que nós precisávamos. Eu queria ter um monte no banco e não ter que me preocupar. Deixe-me dizer algo, o homem, ele não vive de coisas. Não são as suas coisas, nem são as suas posses que te fazem feliz. Eu vou te dizer a verdade, isto pode ser difícil de se entender, mas Deus quer que você chegue ao ponto onde você realmente não queira mais nada, exceto Ele. Agora, não há nada de errado em querer as coisas, mas qualquer coisa que nós tenhamos, se Deus não estiver junto disso, então, isso não poderá nos fazer felizes, nem nos trazer bem algum. Ele diz, suas roupas não se desgastaram e seus pés não incharam durante esses 40 anos. Agora, eu entendo isso também porque durante esse tempo eu tinha deixado meu emprego, sentia que Deus queria que eu saísse do emprego e fosse estudar, me preparando para este ministério que eu tinha no meu coração, do qual eu não tinha nenhuma prova de que realmente iria acontecer. Muitos de vocês têm promessas de Deus, pode não ser para um ministério, mas há algo em seu coração que você acredita que Deus te prometeu, mas talvez ainda assim seja algo que nem faz sentido e é tão grande que você não enxerga como isso poderá acontecer. Bem, eu era a pessoa menos provável para estar no ministério, eu não tinha os estudos, as mulheres não ministravam a palavra de Deus naquela época, sabe? Havia tantas razões para isso não funcionar, mas Deus colocou isso no meu coração e eu não conseguia me livrar disso. Eu queria tanto isso que eu não conseguia pensar em outra coisa. Bem, larguei meu emprego e, ao fazê-lo isso, deixou a mim e ao Dave uma posição onde todo mês precisávamos que $40 aparecessem milagrosamente para que pudéssemos pagar as contas. Isso se nós não tivéssemos nada extra de necessidade. Então, se tivéssemos que trocar os pneus do carro ou se algo extra acontecesse, a geladeira quebrasse, eu ficava toda chateada e preocupada e perturbada e, sabe, Deus, Ele sempre proveu para nós. Eu amo esta parte sobre eu te alimentei com maná que vocês não conheciam, suas roupas não se desgastaram e seus pés não incharam. Sabe, eu me lembro talvez de ter $5 e ir a uma venda de garagem procurando sapatos para os meus filhos e encontrar um novo par de tênis do tamanho certo para um dos meus filhos. Isto era realmente um milagre, isto era tão incrível. Eu olho para trás para a maneira como Deus cuidou de nós. E nós não tínhamos muitas coisas novas e havia muitas coisas que nós queríamos, mas não podíamos ter. Mas quer saber? Tínhamos tudo o que precisávamos. E deixe-me te perguntar hoje, você está infeliz só porque há algumas coisas que você quer e Deus está apenas suprindo suas necessidades? Você estaria disposto a passar por um tempo de escassez sem ter o que você quer e ainda ficar feliz mesmo que você não esteja recebendo algumas das coisas que você quer? Ele diz, saiba em seu coração que como um homem disciplina o seu filho, assim o seu Deus disciplina você. Ele os estava ensinando, os estava treinando. Observe os mandamentos do Senhor, seu Deus. Caminhe em obediência a Ele, reverencie a Ele. Pois o Senhor, seu Deus, não perca esta parte, pois o Senhor, seu Deus, está levando você para uma boa terra. Uma terra com rios e fontes profundas, jorrando para os vales e colinas, uma terra com trigo e cevada, vinhas e figueiras, romãs, azeite e mel, e uma terra onde o pão não será escasso e você não vai ter falta de nada. Agora, talvez figueiras e trigo e cevada não sejam o que você quer, mas a promessa de Deus é que Ele vai tirá-lo da escravidão do Egito e vai levá-lo para a terra prometida, onde suas necessidades serão supridas e você ficará satisfeito, mesmo se não tiver tudo que você quer ter. Sabe, não são das coisas que precisamos, é de alegria, é de paz, é de sermos capazes de nos levantar todos os dias sem estarmos ansiosos por alguma coisa, sabe? Meu Deus, o contentamento é algo tão incrível. Apenas estar contente, pedir a Deus o que você quer, sabendo que na hora certa Ele vai dar aquilo que vai ser o melhor para você. E sabe, seria inteligente se você orasse, Deus, eu gostaria de ter isso ou aquilo no seu devido tempo e se for o certo para mim, mas se não for o certo para mim, então por favor não me dê isso, porque você não vai ficar feliz com nada que esteja fora da
vontade de Deus. Eu vou levá-los para um lugar onde não terão falta de nada. Eu me pergunto se há alguém me ouvindo hoje que acredita que pode chegar a um ponto em sua vida em que você não terá falta de nada. A outra escritura diz: você não vai querer nada. Porque, sabe, é cansativo ficar sempre querendo todas essas coisas que você não está recebendo, vendo as outras pessoas tendo isso e ficar com ciúme delas. E como é maravilhoso chegar ao ponto onde você ama Deus e confia tanto nele, que você diz: Deus, eu sei que você vai fazer a melhor coisa por mim. Posso nem sempre ter tudo o que eu quero, mas você está suprindo as minhas necessidades. Meus pés não estão inchados, minhas roupas não estão desgastadas. Sabe, eu não tinha muitas roupas novas, mas eu ficava bonita quando saía. Deus cuidou das roupas que eu tinha. Agora, isto aqui é algo importante. Verso 10. Depois de comerem e ficarem satisfeitos, depois de receberem todas as coisas boas, depois de saírem do Egito, de terem atravessado o deserto, e aqui você aprende tantas lições no deserto, nesses lugares difíceis. Você deve se lembrar de que, antes de Jesus começar